Agora, na segunda parte da lição da felicidade, fazer comparações é provavelmente o caminho mais curto para a infelicidade. Nunca podemos ser felizes se nos compararmos aos outros. Independentemente de quem somos, do que temos ou do que podemos fazer, sempre temos menos do que a outra pessoa de um jeito ou de outro. A pessoa mais rica do mundo não é a mais bonita. A pessoa mais linda do mundo não é a mais inteligente. A mais inteligente não tem o melhor casamento. E a que tem o melhor casamento não tem os filhos mais brilhantes. E assim por diante. Se nos concentrarmos em fazer comparações com os outros, nos sentiremos completamente miseráveis. Nem precisamos de outras pessoas para fazer essas comparações destrutivas. Se nos compararmos com o que fomos no passado ou com as nossas expectativas para o futuro, chegaremos ao mesmo resultado. A felicidade decorre de nos aceitarmos como somos, com nossos limites e talentos, sem nos comparar com os outros, sem pensar em como éramos ou na maneira como receamos que iremos ser. Vivemos e viajamos na terra do quando, dizendo a nós mesmos que seremos felizes quando certas coisas acontecerem. Quando eu começar no novo emprego, quando eu encontrar a pessoa certa, quando as crianças crescerem. Ficamos, em geral, enormemente desapontados quando, ao conseguir as coisas pelas quais estávamos esperando, não alcançamos a felicidade idealizada. Para nos consolar, criamos um novo conjunto de quandos. Quando eu for promovido, quando me mudar para uma casa maior, quando os filhos forem para a faculdade, quando conseguir os nossos quandos, nunca nos satisfaz plenamente ou por muito tempo. Para alcançar a felicidade, temos que fazer que o quando seja agora. É claro que uma promoção no emprego, o encontro com a pessoa certa, a mudança para um lugar melhor nos trazem alegria e contribuem para que nos sintamos felizes. Mas a grande descoberta está em saber que a felicidade não é consequência dos acontecimentos externos. A felicidade é uma capacidade interior de se adequar à realidade e extrair dela todas as alegrias possíveis. Com frequência, não vemos a situação como ela realmente é. Em vez disso, nós nos concentramos na imagem de como a situação deveria parecer ou ser. Ao projetar as nossas exigências das circunstâncias, negamos a verdade. Vemos ilusões. Enxergar a verdade é saber que, independentemente do que possa estar acontecendo, o universo se move na direção prevista. E é por esse motivo que o nosso destino nunca se desvia do seu curso. Quer os eventos da nossa vida sejam os melhores ou os piores, o mundo está preparado para trabalhar e nos conduzir às lições que precisamos. Está projetado para nos levar na direção da alegria e não para nos afastar dela, mesmo quando achamos que as coisas estão seguindo na direção errada. Não existe nenhum problema ou situação com que Deus não consiga lidar. O mesmo é verdade em relação a nós. A vida nos põe diante de todos os tipos de paradoxos. Mike, de 31 anos, estava visitando o pai, Howard, de 69, que tinha câncer de cólon. Os médicos não sabiam ao certo o que prever para o futuro, enquanto a doença se arrastava. As visitas de Mike eram curtas e pouco frequentes. Embora fosse um homem amoroso, ele tinha muitos problemas com o pai e não gostava da mulher, que era sua madrasta há 5 anos. Certo dia, Michael foi à casa do pai depois do trabalho, mas não encontrou. O seu tio Walter, então irmão de Howard, o fez entrar e pediu que esperasse, dizendo que Howard tinha ido ao médico. Sentado na sala da casa do pai, Mike estava inquieto e olhava toda hora para o relógio. Passaram-se 5 minutos, 10, 20, finalmente ele ligou para um amigo e disse: "Vou dar mais 10 minutos ao meu pai e depois vou deixar um bilhete. Fiz a minha parte, vim visitá-lo, não tenho culpa se ele não está aqui." O tio Walter, que estava na cozinha, não pôde deixar de ouvir o telefonema. Ele pediu desculpas ao sobrinho por ter escutado a conversa e depois perguntou a Mike se podia dar um conselho. "Claro", disse Mike, "por que não?"
O meu pai, seu avô, morreu quando eu tinha 30 e poucos anos, mais ou menos a sua idade. Faz mais de 40 anos que ele morreu. A verdade é que meu pai era uma pessoa problemática e quando ele faleceu, meus sentimentos a respeito dele ficaram confusos. Hoje eu olho para trás e percebo um dos paradoxos da vida. A vida é longa, mas o tempo é curto. Depois que ele está morto há 10, 20, 30 anos, comecei a compreender que tinha passado muito pouco tempo com meu pai, enquanto ele ainda estava vivo. Eu não entendi que a minha vida era longa, mas que o tempo dele era curto. Eu sei como você se sente a respeito de seu pai. Ele é meu irmão. E sei que não é muito fácil relacionar-se, nem com ele, nem com sua madrasta. Sei também que você talvez não consiga resolver os seus problemas com seu pai. Mas imagino que você acha que há tempo para solucioná-los, porque você ainda vai viver um longo tempo. O seu pai está com câncer e não vai viver tanto. O conselho do tio fez com que Mike visse as coisas de outra maneira. Ele compreendeu que podia continuar sentindo raiva do pai por mais 50 anos. Mas não teria o pai com ele esse tempo todo. Decidiu passar mais tempo com o pai e procurar dar mais afeto no convívio. Quando as visitas deixaram de ser obrigação, o pai se abriu com o filho, contando episódios da sua vida que Mike desconhecia, que explicavam de certa maneira o modo de ser de Howard. Quando o pai morreu, Mike teve a sensação de que aproveitara aquele tempo curto para dissolver bastante a raiva que iria carregar por todos os anos de sua vida. Achamos que seremos felizes quando nos livrarmos dos problemas ou deixarmos para trás momentos desagradáveis da vida. Temos uma concepção falsa de que é a vida e por isso nos deixamos atingir tantos por seus altos e baixos. Mas na verdade a vida é feita de altos e baixos. Não existe o bem sem o mal, a luz sem a escuridão, o dia sem a noite, o amanhecer sem o entardecer e a perfeição sem a imperfeição. E vivemos inevitavelmente no meio desses opostos, dessas contradições e desses paradoxos. Somos uma massa de contradições, sempre tentando ser mais e, ao mesmo tempo, tentando aceitar e amar a nós mesmos, exatamente como somos. Nós nos sentimos como os seres materiais, embora saibamos que também somos seres espirituais. Sofremos, mas podemos superar o sofrimento. Podemos experimentar a perda, mas o amor fica conosco para sempre. Sofremos, mas podemos superar o sofrimento. Vivemos como se fôssemos eternos, apesar de saber que a vida é limitada. Vivemos em um mundo repleto de mais e menos, com ciclos de escassez e abundância, grandeza e pequenez. Se conseguirmos reconhecer e aceitar esses opostos, seremos mais felizes, porque o equilíbrio da vida é feito de opostos. Lidar com esse equilíbrio significa entender que a vida não gira em torno dos nossos grandes momentos, como a promoção e o casamento. A vida, sobretudo, ocorre no intervalo entre os grandes momentos. Grande parte do que precisamos aprender se encontra nos pequenos eventos da vida.